Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Café 182. Como que vocês estão, meus queridos? Bom dia, bom dia. DM, como que tá? Como que você tá, Derek? Bom dia, cara. Bom dia, galera. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vitor. E, cara, recuperando ainda, né? Chegamos de Buenos Aires agora e vamos lá, vamos processar esse conteúdo todo que a gente teve a oportunidade de conhecer lá e ver como é que funcionou. Pô, perfeito, perfeito. Derek foi uma boa companhia lá, cara. Sempre no rolê com a gente, sempre na turma dos brasileiros, o cara, um dos caras que eu mais curti ficar junto ali. Cara, muito, muito top. Derek, se você pudesse se apresentar o pessoal te conhecer melhor, tanto, se quiser se apresentar tanto a parte, as duas vidas, vamos dizer assim, né? Fica à vontade. Boa, boa. Fala, galera. Então, bom dia. Eu sou o Derek Nina. Eu trabalho como Customer Experience na LayerX. E eu cuido de hackathons. O que é isso, Derek? Como é que você faz isso? Como assim cuidar de hackathons? Bom, quando alguém chega querendo organizar um hackathon, eu sou a pessoa que acompanho esse organizador desde a ideia inicial, desde o primeiro brainstorm sobre um hackathon, onde passa por o que você quer construir, o que você quer entregar, até a parte final, quando o hackathon chega para o encerramento, com a apresentação dos projetos e tudo mais. E, além disso, muita gente me conhece pelo meu trabalho como Tutankhamoney, junto com o mestre Joey Ponzi, que está aqui presente escutando a gente. A gente faz um trabalho de educação através de entretenimento para proteger a galera contra golpes, que é um dos maiores problemas do nosso mundo cripto. Então a gente vai vivendo essa vida aí dupla, tripla, às vezes, dependendo do dia, para trazer um conhecimento, um conteúdo bacana para a galera desse nosso ecossistema. E, pô, foi um prazer conviver com vocês durante o Ethereum Argentina. A gente já se conhecia de alguns eventos e tal, mas nunca tinha parado para trocar uma ideia legal. E, poxa, foi bacana, né? Já dando um spoilerzinho, né? Trocar uma ideia com a mesa só de brasileiro. Foi o único projeto só com brasileiro. É, Basicamente, todas as outras equipes eram hispanohablantes, né? Eram América Latina espanhola. E, poxa, foi muito bacana ver um projeto nascer ali meio que do zero e ser desenvolvido em tão pouco tempo. Pô, tamo junto. Sabendo que tinha um brasileiro lá na turma ali, já animou a gente bastante. Já. O sentimento é recíproco. É, eu vou dar bom dia pro Gus aqui. Como que está, Gus, meu querido? Bom dia. GMGM, bom dia, galera. E aí, Vitão? Derek, Derek, como é que fala? Desculpa, eu cheguei atrasado. Tamo junto. Derek ou Derek? Derek, Derek, então aí sim, hein, Derek. Pô, prazerzão tê-la aqui, hein? prazer enorme. Vamos embora, vamos embora. Bora então. Eu acho que a primeira pergunta que o pessoal gosta de saber o que é um hackathon, né? Qual que é a dinâmica de um hackathon? Porque toda vez que eu tento explicar para alguém, né? Cada vez eu explico de uma forma diferente. E aí nunca tem uma resposta padrão, principalmente para quem não é do mercado de tecnologia, né? Boa, boa. Então, Cara, chega a ser até, tipo, não é difícil explicar, mas às vezes um hackathon pode ser tão diferente que tem gente que acha que não é o mesmo evento quando você fala de um hackathon de um tipo e um hackathon de outro tipo. Vamos lá. O que é um hackathon? Hackathon é uma maratona de solução de problemas ou de desenvolvimento, aonde um grupo de pessoas desenvolve algo, seja para solucionar um problema que já existe, né, às vezes para otimizar um processo interno de uma empresa ou de um protocolo cripto, no caso do nosso ecossistema, ou para criar algo novo baseado em algum critério específico, como, por exemplo, fazer uma integração com uma blockchain que ainda não tenha,
criar alguma solução para um ecossistema específico, e por aí vai, né? Cada hackathon tem uma especificidade diferente. Por exemplo, esse hackathon da Ethereum Argentina, o foco era criar alguma coisa com usabilidade mais prática e voltada principalmente para ecossistemas, né? Integração com diferentes protocolos, integração com novas tecnologias. Então, em um resumo pequeno, né, em 140 caracteres, um hackathon é uma maratona de desenvolvimento. Boa, acho que é um bom. Eu gostei daquela frase que você falou, né? Que é uma maratona de solução de problemas. Isso aí. E isso daí é muito verdade, porque você começa geralmente com um problema. No nosso caso, no nosso time, a gente escolheu um dos bounties era resolver a governança, ajudar a melhorar o engajamento da governança da AVE, né? E aí a gente queria fazer um projeto que, provado, com prova de conceito, usando outros exemplos, outros testes de outros projetos como paralelo, ajudariam a aumentar o engajamento da governança da AVE. Então, a ideia era resolver um problema. Aí a gente, só dando um exemplo, né? A gente usou outras tecnologias no meio do caminho. Por quê? Porque elas davam bounty também. Então, a gente fez outras integrações, outras a gente acabou não fazendo por causa do tempo, mas a gente iria fazer, como da Team Link, por exemplo, porque estavam dando bounty. Então, a ideia é você ter um ponto final ali, né? Um lugar, um final que você quer resolver, um problema final que você quer resolver. E nisso você vai testando várias tecnologias no caminho para chegar naquela solução final do problema. Bom, pelo menos essa foi a nossa mentalidade lá, né? Dos hackathons que você já viu, Derek, assim, você pode falar um pouco assim da galera, como que são os times geralmente? Porque muita gente fala que hackathon é só para dev, né? É só pra gente que tá codando e tal. Mas na verdade eu vejo mais pelo contrário, assim, óbvio, tem que ter dev, mas não somente, né? Exatamente, Vitor. Eu sempre falo, como eu coloquei no Twitter, né? Se alguém já parou para conversar comigo por 5 minutos sobre hackathon, já me ouviu falar que hackathon não é só para dev. Por quê? Principalmente porque, como num hackathon você está desenvolvendo a solução para um problema, especificamente, isso não passa só por um desenvolvedor. Claro, o desenvolvedor ele tem um papel super importante, tanto no back-office quanto no front-end, para fazer uma experiência bacana para o usuário, para desenvolver algo legal e que realmente funcione. Mas o mais importante é você ter uma equipe multidisciplinar, ou seja, ter uma pessoa de produto, marketing. Por quê? Porque essa solução que você está desenvolvendo, ela precisa ter um market fit, ela precisa realmente funcionar para alguma coisa além de ganhar um bounty. Claro, não tem problema nenhum concorrer para uma bounty específica pelo valor, mas é mais importante que isso, é você construir algo que realmente vá para frente depois daquele hackathon. Então, aquilo precisa ter um nicho de mercado, aquilo precisa ter um marketing para funcionar, você precisa ter alguém que cuide da parte de design, de user interface, de user experience. Né? Um dos maiores problemas do nosso ecossistema é justamente uma experiência de usuário fraca. Então, se você deixa só para um desenvolvedor, ele vai construir algo que. E por ele eu falo pela equipe, né? As pessoas vão construir algo que tecnicamente vai ser muito legal, mas às vezes não vai ter nenhuma usabilidade prática de mercado, porque o mercado não precisava daquilo. E voltando à primeira parte da pergunta, eu tenho acompanhado nos hackathons que eu participo do desenvolvimento, que eu acompanho e às vezes até que eu vou presencialmente, um aumento no número de pessoas não desenvolvedoras participando de equipes. E isso me deixa muito feliz, justamente porque a gente quebra um pouco esse paradigma de que o hackathon ele é só para desenvolvedor, né? Só para pessoas que sabem programar ou algo assim. E não. Ele abre espaço, esse hackathon ele abre espaço para uma multiplicidade de gente, uma multiplicidade de conhecimentos que só traz um crescimento bacana para a gente. Por quê? Porque você traz novas visões.
Eu nunca tinha pensado em participar em hackathon na vida antes. O primeiro hackathon que eu participei foi assim, no Vamos Que Vamos, né? O Alan me convidou para participar do time, aí tinha já dois devs, que era o Fatik e o Ian, então a gente já teve essa primeira. Essa minha primeira experiência foi Vamos Que Vamos, não foi uma experiência, será que eu entro no hackathon e tal? E foi uma boa experiência, embora foi online, né? Foi uma experiência legal de hackathon. Eu já sabia mais ou menos como funcionava a dinâmica, né? Acho que muita gente não tem nem ideia de como funciona a dinâmica, porque não tem muito contato, mas eu já sabia a dinâmica justamente por causa do Gus. O Gus, ele tinha participado de alguns hackathons, do hackathon na Colômbia, na verdade, o DevCon, e tinha contado pra gente um pouco da ideia, assim, e tal. Fabrício também tinha participado de alguns lá fora também. E a gente fica sabendo um pouco da dinâmica, né, do hackathon, os prêmios, como que você faz para aplicar os prêmios e tal, enfim. E eu fiquei. O mais engraçado, ô Derek, é que eu fiz a função dessa vez no hackathon da Argentina, eu fiz a função do Taikai Guy, né? O cara que fica Layer Zero antes chamava Taikai, né? E, e aí eu sou o cara que fica falando deadline pra galera, fica observando as descrições das coisas para poder ajudar tanto quem vai fazer a apresentação, quem vai fazer a parte de design de produto, quanto na parte de código, né? Então, ajudar em todas as partes ali. E engraçado é que eu não faço essa parte nos outros, não fiz essa parte nos outros hackathons. E é uma partida de boa, porque eu vou elogiar a plataforma aqui, né? A plataforma é bem intuitiva, podia ser pior. Podia ser bem mais difícil fazer se não fosse assim. Mas, cara, me conta como que é, no geral, as experiências de trabalhar em hackathons, assim. Qual que é a experiência geral, assim, de trabalhar no hackathon? Como que você... Porque a gente tem curiosidade. Eu também tenho curiosidade de saber como que são os outros, porque eu só participei em um presencial só. Cara, vou te falar que é uma experiência muito bacana e muito diferente. Primeiro porque você tem a oportunidade de conhecer e conviver com pessoas incríveis que estão ali na organização. Muitas vezes são pessoas que você já conhece pelo Twitter, por exemplo, são pessoas mega relevantes na comunidade cripto como um todo, e você tem a oportunidade de trocar uma ideia com essa pessoa, de conviver com essa pessoa durante o desenvolvimento daquele desafio. Então isso por si só já é uma experiência, porra, incrível. Por exemplo, a gente está fazendo o Ethereum Chicago agora em setembro, e um dos organizadores é um, um dev do core team do Ethereum. Então, tipo, o cara participou da criação do Ethereum, sabe? Lá atrás. E, porra, isso por si só já é muito bacana de você conviver com essa galera, né? Trocar uma experiência com elas. E além disso, você ter a oportunidade de acompanhar um projeto nascendo do zero ali, basicamente, com muitas vezes com um time de pessoas que nem se conheciam antes daquele momento, e você vê essas pessoas se integrando, criando algo juntos, alguma coisa que vai funcionar depois daquele desafio, que não é algo que foi criado só para tipo, não, vamos criar isso aqui só para ganhar a bounty, depois a gente deixa ali na gaveta e desenvolve outra coisa em outro hackathon. Não, é algo que realmente vai ser usado. Poxa, isso é maravilhoso, cara, de verdade, isso é maravilhoso. E essa troca é muito bacana, né? Às vezes a gente vai presencialmente a um hackathon e vê a galera batendo cabeça ali para criar aquilo. Na hora da apresentação também, você vê que tem um nervosismo, mas que a pessoa se preparou para fazer aquela apresentação, para fazer o pitch ali para os jurados e ver as perguntas. Nossa, é realmente muito bacana mesmo. Boa, Gus. Manda bala. Uma coisa que eu descobri no, no Inter Bogotá foi que tem times especializados em hackathons, velho.
Sim, Então, galera, verdade. eu falei, Verdade. caraca, não sabia disso, velho. E, tipo assim, teve uns dois times lá que os caras ganharam bastante dinheiro lá no Hackathon. Eu falei, achei super interessante, velho. Não, cara, É, existem esses tipos de times. Não tenho nada pessoalmente contra um time especializado em hackathon que vai lá só para ganhar hackathon. Para mim, pessoalmente, isso é um pouco fora do objetivo, né? Porque eu não vejo o hackathon única e exclusivamente como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Eu vejo o hackathon como uma oportunidade de você apresentar uma ideia, testar uma ideia, criar um MVP em um tempo relativamente curto, receber feedbacks de pessoas que são já referências no mercado, que já têm uma trajetória ali bacana na área que você está desenvolvendo o seu produto. E principalmente, e aí é que está, na minha opinião, o pulo do gato, quando você ganha um prêmio desse, você tem a oportunidade de evoluir o seu projeto sem comprometer, por exemplo, equity, sem comprometer desenvolvimento e tudo mais do seu projeto, porque você vai receber um fundo ali que vai te ajudar a seguir com essa evolução e esse desenvolvimento. boa. Tem A gente tá usando essa tática, o Derek, na Posterity, né? Que é o projeto que a gente ganhou o hackathon da Team Link no Itsamba e também no Global de Primavera. A gente tá seguindo essa ideia, né? A gente vai seguir o produto durante os hackathons. Então, a gente vai usar os hackathons para concentrar a força de desenvolvimento, concentrar a ideação de melhoramento de produto, desenvolvimento, iteração de produto e também bounty, né, no caso, porque para pagar aquele esforço ali que a gente está fazendo, enquanto o produto não tem mercado e tal. Então é uma ideia, não sei o que você acha dessa ideia, mas a gente usa os hackathons para iterando o produto, entendeu? Faz sentido? Acho que foi mais ou menos o que você falou também, né? Tá com o áudio fechado. Cara, deu algum problema na conexão aqui, eu não consegui escutar a sua pergunta. Você pode repetir, por favor, Vitor? Claro, não, fica tranquilo. O time que eu participei no Hackathon do Samba e depois no Global, no Link Global, a gente tava com essa lógica mesmo, de fazer continuar o produto, iterar o produto nos hackathons. E aí a gente usava os bounties, para caso a gente ganhasse, para pagar o esforço de desenvolvimento, de ideação dessas iterações de produto, né? Então a ideia era essa, usar os hackathons para continuar desenvolvendo o produto, né? Não, exatamente, isso faz todo sentido. Inclusive, como eu comentei, né, é uma forma de você conseguir ali ter um financiamento indireto, né, sem comprometer realmente o espírito do seu projeto, porque a gente sabe que muitas vezes quando a gente está numa rodada de financiamento, quando a gente faz um pitch, a gente acaba muitas vezes tendo que comprometer o próprio núcleo do projeto, né, a visão do projeto, por conta de se encaixar no ecossistema daquele, vamos chamar de financiador. E o Hackathon ele te dá essa oportunidade de você não comprometer o seu ideal, muitas vezes, para poder continuar desenvolvendo aquele projeto. De novo, claro que não tem problema você só correr atrás de bounty. Isso mostra muitas vezes que são equipes muito profissionais, mas talvez o lugar dessa galera não seja no hackathon, né? Talvez seja muitas vezes num desenvolvimento realmente, numa equipe de desenvolvimento. Por quê? Porque, poxa, eu converso isso com o pessoal. Você deixa muitas vezes
24, 48, 72 horas que você vai ficar ali acordado, pensando naquilo, desenvolvendo, virando a noite, vai comprometer teu sono, vai comprometer um pouco naquele momento ali da tua saúde física e mental, porque restrição de sono é uma coisa realmente séria, que às vezes a galera não dá muita bola. E aí você vai pegar aquele projeto e vai simplesmente deixar na gaveta depois, né? Vai esquecer daquilo ali. E aí? E aí? Todo aquele esforço vai simplesmente pro lixo? Então, é sempre legal quando a gente tem realmente um roadmap para aquele projeto depois do hackathon. Tanto no caso de ganhar, quanto no caso de não ganhar. Né? O que vai acontecer com esse projeto se eu não ganhar? Eu consigo continuar desenvolvendo? Ou simplesmente, tipo, não, vamos pivotar tudo e recomeçar do zero, zero, zero. Claro, cada equipe, né, cada pessoa que participa ali sabe bem aonde, aonde o calo aperta. Mas são sempre perguntas que eu gosto de levantar, para não deixar realmente aquela ideia morrer quando acaba o hackathon. Uma outra coisa que eu gosto, Derek, de hackathons, que eu tô começando a perceber agora, na verdade, não era uma coisa que eu me tocava muito, não, é que você também depende do hackathon, né? Acho que tem que ser uns hackathons mais. Eu acho que quanto maior e de mais alto, de mais concorrido, vamos dizer assim, entre aspas, for, melhor. Porque aí você vai conseguir ter essa sensibilidade mais apurada, que é o quê? Você consegue ver o que as pessoas estão querendo fazer, o que elas estão querendo criar e o que elas estão sentindo necessidade. E, por exemplo, a gente estava. Eu posso dar as experiências que eu vivi, né? Mas, por exemplo, a gente estava criando um protocolo, a gente não sabia o que iria criar. Né? O Lauro queria fazer uma coisa relacionada a NFT dinâmico e NFT equipável, né? Aí a gente estava pensando, tá, qual o problema que a gente está enfrentando hoje em dia? Aí o Lauro falou reputação, né? Como medir reputação. Aí eu lembrei que nas próprias projetos que eu tô, reputação é uma coisa que vira e mexe, vem, né? E aí a gente viu o negócio, e aí principalmente reputação envolvendo governança. Aí a gente viu o bound da AVE, governança. Tá, bom, beleza. Então a gente acha que reputação pode ajudar na governança. Aí acabou o hackathon, beleza. A gente viu que várias pessoas trouxeram reputação para a mesa como uma preocupação. Logo depois, o Brian Armstrong, da Coinbase, ele fez um vídeo, né, falando de 10 ideias para builders criarem, que ele gostaria que builders criassem, né, que ele gostaria de ver sendo criado. E a segunda coisa é on-chain reputation. E aí a gente ficou assim, caramba, muito legal isso, né? Porque é mais ou menos a ideia que a gente estava criando. Talvez não seja o mesmo fluxo de ideia e tal, mas o end goal é o mesmo, é on-chain reputation. E aí a gente ficou, caramba, então é alguma coisa que está em voga mesmo. As pessoas realmente estão querendo alguma coisa próxima disso, né? Uma frase que a Dani sempre falava a gente está criando isso daqui, mas em algum momento alguém vai criar isso daqui também. Vai criar, vai ir para o mercado de fato. Em algum momento, né? Alguém vai, é impossível que não exista no futuro. Então, isso daí me trouxe um feeling de que se eu começar a prestar atenção nos pitches dos hackathons, eu vou começar a ter uma certa, um certo guia do que esperar dos builders de amanhã, sabe? Do que esperar do mercado amanhã. Para onde as coisas estão indo. Porque a gente está pegando muita ideia, muita coisa sendo construída early, e coisa que as pessoas estão sentindo necessidade muitas vezes, né? Pô, eu quero ver, por exemplo, uma das apresentações lá, o cara, ele queria resolver uma coisa da economia local lá de seguro para gado, né? Lá local ali da Argentina e do Uruguai, se não me engano. Pô, é um negócio local
e é envolvendo um seguro on-chain. Então, é uma narrativa que pode ser interessante mais para frente, justamente porque alguém apresentou um projeto assim. Então, acho que eu não vi assim, mas se você ir atrás dos pitches dos principais hackathons, provavelmente você vai acabar tendo muito projeto early, assim, que provavelmente vai bombar, explodir no futuro. Às vezes não o projeto em si, mas a ideia, a tese do projeto. Faz sentido? Eu comecei a ver isso agora. Total, total, cara. É porque eu sou de uma teoria que é o seguinte: as ideias, elas estão por aí, né? Elas estão flutuando em cima da gente e tal. Então, tipo, pessoas vão ter ideias parecidas e muitas vezes complementares, só às vezes elas não vão ter a oportunidade de se conhecer para trocar essas ideias e cada um evoluir o projeto do outro. Então, você ter a oportunidade de assistir os pitches, participar ali do hackathon e conhecer essas outras pessoas, mesmo que naquele primeiro momento vocês sejam até um pouco, eu não gosto muito dessa palavra, mas é o que concorrentes, né? Vocês estão ali disputando de uma forma positiva, mas continua sendo uma disputa, um prêmio. Você consegue se aproximar um pouco mais dessas ideias diferentes. E quanto mais internacional é um hackathon, e quanto mais múltiplas são as equipes, mais você consegue se abrir para essas novas ideias, né? Teve muita ideia que nasceu em hackathon, mas só foi aprimorada depois. Inclusive porque não ganhou o hackathon. Por exemplo, o POAP. Eu gosto muito de usar o caso do POAP. POAP é uma ideia que surgiu num hackathon, não ganhou de primeira, e aí, pela troca com outras equipes, com outras experiências, ouvindo pitches e tudo mais, a ideia evoluiu, foi aprimorada, pô, e hoje é o POAP que a gente conhece, né? Que a gente vive caçando um QR Code para ler num evento. Então, totalmente eu concordo com você, Vitor. A oportunidade que você tem de conhecer os pitches, de ver o que as pessoas estão fazendo, é um dos maiores catalisadores do desenvolvimento, porque às vezes ali tem aquele detalhezinho que você não tinha pensado, mas que, pô, vai transformar tua ideia numa parada muito mais incrível. Diga à vontade, Gus. Ô, Vitinho, sabe uma coisa que me incomoda sobre esses hackathons internacionais? Não é nem em relação ao hackathon, mas, tipo, eu sempre fico curioso para saber, tipo assim, pô, eu queria saber as soluções que os brasileiros levaram pro hackathon, independente se ganhou ou não, as ideias e tal, tudo. E não tem nada, né? Tipo, a gente nunca fica sabendo dessas coisas, né? Até queria perguntar para vocês como que você acha, como que vocês acham que deveriam ser feita essa pós-comunicação do hackathon, tipo, se deveria ter alguma mídia por trás, ajudando, dando suporte. O que que vocês pensam? Ou é só uma brisa que eu tenho mesmo? Eu não entendi muito a ideia, Gus, pra falar a verdade. Me explica de novo, só pra ter Não, uma para. noção. Tá, então vamos lá. Tipo assim, eu vou dar o exemplo do. Então, tá, eu vou dar o exemplo do DevCon. Rolou puta de um hackathon lá top, tá ligado? Eu sabia que tinha vários brasileiros criando soluções lá, ideias, projetos lá, tal. Só que depois, só que eu nunca sou, depois que acabou o evento, eu fiquei muito curioso para saber como é que foi, se a galera, qual que foi as ideias, como cada um trabalhou as ideias, só que eu nunca soube, tipo, qual que foi o destino final disso aí, entendeu? E aí, tipo, pô, eu acho que ia ser muito legal se a gente, de repente, também criasse algum tipo de mídia de comunicação para compartilhar essas ideias pós-hackathon. Pegou a minha ideia? Ou ainda tá muito confuso? Peguei. É que eu tava lutando aqui pra abrir o microfone. Peguei.
O do Ethereum Argentina, me corrija se estiver errado, Derek, mas foi transmitido, né? Teve uma transmissão ao vivo, se eu não me engano, pro YouTube, uma coisa assim. Então, assim, alguns hackathons se esforçam em ter essa publicidade, vamos dizer assim, dos projetos, né? Eu não sei se a DevCon, acho que a DevCon não teve nada disso, né? De transmitir pitch, nada, né? Mas acho que já ajuda bastante, Gus, assim, a expor os projetos, a mostrar os projetos e tal. Eu também, eu lembro no Ethereum Denver também, eu não lembro de nenhum. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Eu não vi os prizes, não vi nada, assim. Exato. Eu ficava. Assim, se caçar lá no meio lá do site lá, até acho, assim, mas. Sim. Sei, talvez tá faltando ainda alguma coisa, assim, um meio campo, sabe? De Sim. facilitar, filtrar alguma coisa assim. Muitas vezes a gente acaba só sabendo dos projetos que ganharam alguma coisa, alguma premiação ali no Hackathon, Exato. porque tem alguma cobertura de mídia e tal. Mas eu concordo com você, Gus. Com certeza a gente deveria dar mais espaço para os projetos, mesmo aqueles que não ganharam. E por isso eu achei muito bacana a ideia que veio, né, da galera que foi para a Ethereum Argentina de fazer uns spaces depois. Tudo bem, eles ganharam 3 tracks, mas poxa, se todos os projetos tivessem a oportunidade de falar um pouco sobre as suas ideias depois do hackathon, isso seria incrível até mesmo para estimular que aquele projeto seguisse em frente. A gente na LayerX está desenvolvendo uma ferramenta nova na Taikai, que é a plataforma de hackathons, que se chama Taikai Garden, que é justamente uma oportunidade para que esses projetos sigam seu desenvolvimento, né? Então, tenham oportunidade para avançar com o projeto, trocar ideias com outros participantes, trocar ideias com jurados para ter um feedback mais próximo e realmente dar andamento para esse projeto. Então, tenho certeza que vai ser algo que vai ajudar bastante, mesmo os projetos que não ganharam uma track, mas querem seguir desenvolvendo. Então, logo a gente vai ter muita novidade nesse sentido, porque total concordo com você, Gus. Falta muito espaço para esses projetos, sabe, terem uma visibilidade legal, porque realmente às vezes não ganhou ali aquele prêmio, mas pô, tem muito potencial ali para ser desenvolvido. Então falta muitas vezes um espaço para que pessoas que não participaram do hackathon possam tomar conhecimento também. Isso daí é muito legal, o Taikai Garden, não sabia, a gente tá recebendo um alpha, então, aqui em pleno café. Total. A gente tinha uma ideia no Ethereum Samba, mas acabou faltando braço pra fazer isso, e aí depois você perdeu o timing. Mas a ideia era fazer um lab, né, o Samba Lab, no final do hackathon, ter algumas aulas para os times que participaram do hackathon, não precisava ter ganhado, só ter participado, ter aulas de business modeling, de gestão de produto, essa parte mais de gerenciamento, né? Como continuar, entre aspas, né? Como continuar, resumindo, né? Entre aspas, não, resumindo. Como continuar o projeto após o hackathon, né? Se você tiver vontade de continuar. Eu acho que isso vai ser importante. Isso é importantíssimo para a galera que está desenvolvendo o hackathon. Aprender as habilidades do pós, né? Que é justamente business modeling e projetos, né? Como gerir projeto e produto. Enfim, só dando esse comentário aí, porque eu achei bem legal essa ideia do Taikai Garden. Pô, com certeza, cara, isso é muito importante. E às vezes esse é o empurrão que falta
para a ideia virar realidade mesmo, sabe? Porque, poxa, às vezes, claro, de novo, quanto mais diversa é a equipe, mais conhecimentos você está agregando naquele desenvolvimento. Então, muitas vezes você pode acabar trabalhando ali durante o hackathon com uma pessoa que tem uma experiência legal em modelagem de negócios e tudo mais, mas muitas vezes é uma pessoa que conhece um pouquinho, mas não o suficiente. E você ter a oportunidade de trazer essa equipe para desenvolver mais aquela ideia, adequar ao mercado e realmente mostrar para essa equipe e falar, olha, teu produto tem muito potencial, se você fizer seguir esse caminho aqui, você consegue melhorar ainda mais a sua ideia. E aí você transforma algo que era só tipo suposto para aquele momento em algo que pode ser um projeto realmente transformador, né? Como eu comentei, sempre tem projetos incríveis em todos os hackathons. Eu não participei da organização de nenhum hackathon que pelo menos um projeto não tivesse a possibilidade de transformar pelo menos um pouco a realidade local de onde aquele hackathon, de onde aquele projeto foi desenvolvido, do que aquele projeto se propôs. Então, poxa, dar oportunidade para esse projeto seguir é algo fundamental para o nosso ecossistema, né? E aí eu vou puxar até um gatilho de uma conversa que a gente teve, Vitor, quando a gente estava falando sobre a ideia de eu participar desse café, inclusive queria agradecer pelo convite, que é a gente ter um pouco mais desse espírito builder, né? Desse espírito de construção do ecossistema, de coisas que realmente auxiliem os participantes de uma forma positiva e o local em que a gente se insere, né? Claro, pô, buscar uma valorização, buscar um lucro é muito legal e tudo, mas, sei lá, às vezes eu tenho a impressão que só isso é meio vazio, né? Enquanto que você ter uma mentalidade builder, você realmente querer construir algo que tem um potencial ali de melhorar o ecossistema em que você está presente, né, tecnicamente ou mesmo a nível de comunidade, trazer algo que realmente faça uma diferença, nossa, isso é outra, sei lá, cara, é algo muito incrível. E isso eu tive a oportunidade de ver na Argentina, né? Poxa, eu já participei de vários hackathons e eu confesso que eu nunca tinha visto um em especial tão focado em construção, tão focado em transformação de realidade local e global, e isso em vários aspectos, né? Em projetos realmente transformadores, ideias realmente inovadoras e senso de comunidade. Isso se eu fosse resumir o Hackathon da Ethereum Argentina, eu resumiria nesses três pontos. Ô, Derek, sabe uma coisa mais foda ainda? Que, tipo assim, a experiência dentro do hackathon, né? Vamos supor, pô, não tenho nenhuma ideia que eu vou desenvolver, quero trabalhar em cima para o futuro, não tenho nada, não sei codificar. É que nem a gente já falou aqui, você não precisa ser dev e já participe de uma experiência. Uma outra, e essa experiência que você também já citou, Derek, que é, porra, você conversa com a galera super foda, você tem esse convívio muito foda, e aí você pega tudo isso que você já falou, né? Um case interessante também é dar o hackathon também, ele pode dar oportunidade para pessoas que nunca imaginou estar lá. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente tá falando de Argentina, eu vou ficar repetindo Colômbia aqui, que foi o que eu participei. Pô, teve um menino que vem de uma comunidade super carente que foi lá no hackathon,
sabe? E, tipo, ajudou lá, ganhou um track lá com a Chainlink. Pô, quantos meninos da idade dele que olhou pra ele e falou: caramba, eu quero ser que nem ele, né? Pô, ele foi pra Colômbia, ele teve a oportunidade de ir pra Colômbia, sabe? É uma parada que, tipo assim, indiretamente, o hackathon acaba inspirando outras pessoas que estão na sua volta também, né? Independente se a pessoa ganhou ou não, mas só o fato da pessoa ter viajado para um outro país, disputar um campeonato lá em outro país, acaba inspirando outras pessoas também, né? Cara, total, 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 total. Pô, por exemplo, um dos prêmios desse hackathon da Argentina foi o acesso e passagem para DevConnect em Istambul. Mano, foi muita gente de comunidade mais carente na Argentina, pessoal do interiorzão que às vezes não tem tanto acesso a uma experiência dessa, porque, pô, vamos falar uma verdade, cara. Essas experiências não são muitas vezes baratas, né? Às vezes, pô, o evento é de graça, beleza, mas e passagem? E hospedagem? Sabe? E alimentação? Beleza, você vai ter alimentação ali no evento, mas e os outros dias? Então a gente está falando de mostrar para uma pessoa uma realidade completamente diferente da realidade que ela vive em um outro continente, numa outra cultura, conversando com gente do mundo inteiro. Mano, isso é transformador, cara. Isso é realmente transformador. Você pode mudar completamente o futuro de uma pessoa fazendo isso, né? Dando essa oportunidade para essa pessoa. Então, cara, porra, isso é de outro mundo, bicho. Real. Isso é muito louco e isso é muito incrível ao mesmo tempo. O que me surpreende, o que me sempre deixou pseudo revoltado é. Não é revoltado, revoltado, porque não é uma coisa que você fica revoltado, porque sabe que você pode ajudar a construir. Mas o Brasil, a gente sempre teve uma cultura, pelo menos dentro do ecossistema de cripto, sempre teve uma cultura muito de investimento, né? De achar a gema, achar o negócio que vai fazer 10x. Mas não tem tanto uma cultura de builder, assim, né? Os builders, se você... outro dia eu tava no Blockchain São Paulo uma vez, eu tava com o Rob, com João e acho que o Thiaguinho. E o Gui também da Pods. E aí eu perguntei, cara, quantos builders você acha que tem no Brasil? Pessoas trabalhando, construindo coisas. E assim, os números que o pessoal dava, assim, variavam entre 500 a 10 mil no máximo. E eu acho que é um número que não passa muito disso. Sendo que a gente tem 10 milhões de pessoas que investem em cripto no Brasil. Ou quer dizer, a gente tem 10 milhões de pessoas que têm contato com cripto de alguma forma. E desses aí, 0,01%, 0,1% estão ajudando a construir o que as outras pessoas estão, entre aspas, consumindo, vamos dizer assim. Enquanto a gente fala da Argentina, fala dos outros países e tal, por quê? Porque a gente sente que existe uma diferença muito grande, né? Tem muita gente que investe em cripto, que usa de cripto no dia a dia? Tem. Mas tem muita gente, proporcionalmente também, que está ajudando a construir aquilo, buildando aquilo, de fato. E eu acho que essa é a diferença entre o builder, dentro do ecossistema, ele é o protagonista, né? Ele é quem ajuda a criar as coisas. O investidor, ele é sempre o espectador, né? E em alguns momentos até o torcedor, vamos dizer assim, porque o pessoal torce por o dinheiro dele multiplique, mas não depende dele, depende do builder. Então, o investidor ele só fica ali na expectativa. Eu não gostaria de ver o Brasil sendo espectador, de novo, né? Vamos dizer assim, né? Tu pegou uma outra revolução financeira, não só uma revolução financeira, uma revolução de várias coisas, que o ecossistema on-chain traz, e, de novo, o Brasil ser espectador só, né? E isso daí é triste, né? Seria muito triste ver isso. Por isso que eu gosto de incentivar a galera. Hackathons é uma forma de você se provar como builder, né? Você se validar, vamos dizer assim. Não só quando você ganha, mas você trabalhar ali, sentir que você está construindo alguma coisa, é muito legal.
e te valida muito, né? Te dá um feedback muito bom. E isso daí pode muito te ajudar no teu dia a dia depois. Não só se provar e se validar, mas muitas vezes se descobrir como builder. Às vezes você nunca pensou em participar de algo e aí você se vê construindo uma parada muito interessante e você percebe que, porra, isso é maneiro, eu gosto disso, eu tenho ideias que podem melhorar isso, aprimorar um protocolo ou fazer qualquer coisa que você nunca tinha parado e pensado, nossa, porra, vou fazer parte de uma equipe para desenvolver alguma coisa. Não, você sempre pensou em, tipo, não, vou comprar o token XYZ e vou ficar ali esperando acontecer alguma coisa para valorizar. Às vezes você até, tipo, é uma pessoa ativa na comunidade, troca uma ideia com, mesmo com os desenvolvedores, né? Em alguns projetos você tem esse acesso, mas você nunca se viu realmente fazendo parte de uma equipe para construir algo. E aí você, de repente, se percebe e fala, pô, uau, eu tô aqui, eu construí uma parada em, sei lá, 2, 3 dias. E aí você muda um pouco a sua perspectiva, né? Então isso é mais um argumento para que as pessoas realmente participem de hackathons. Mas eu discordo do Vitinho, viu? Manda bala. Não, ô Vitinho, calma aí. Vamos trabalhar em cima desses seus números aí. De 500 a 10 mil é gente pra caramba, velho. Não, O que é. eu, É que 10 mil mas, foi o mais alto que falaram. Não foi eu que falei, é, tá? Isso é não, dado do chutômetro, tá? Não é dado empírico, não. não, O mais vamos alto continuar foi nesses 10 dados aí. mil e o mais baixo foi 500. Não, então, mas vamos pegar então na melhor situação, 10 mil, certo? Se a gente pegar 10 mil, o problema que eu vejo hoje, tipo, no nosso ecossistema, é que assim, infelizmente o dinheiro tá lá fora, não tá aqui. Então, aqui dentro tem muito projeto foda, só que a galera tá olhando lá para fora porque o dinheiro tá lá fora, velho. Isso é a realidade. E aí não acaba criando conexões. Não, mas na Argentina É... também tava, eles construíram Decentraland, Poap, Maker, entendeu? O dinheiro sempre esteve lá fora, Ah, mas entendeu? calma aí, Eu calma aí. queria trazer uma outra perspectiva. Na verdade, não existe muito lá fora. O dinheiro tá aí. Se você É, tem algo foda o suficiente, o dinheiro vai chegar, né? Então, tipo, usando o exemplo do Vitor, porra, na Argentina nasceu Decentraland, POAP, Wilook, Filecoin, Filecoin não, Open Zeppelin, desculpa. Tudo isso vem da Argentina. A gente já tem aqui no Brasil o Alex Van der Sande, do NES, nasceu daqui também, né? Então, assim, o dinheiro ele está aí, ele está permeando. Não estou falando aqui, obviamente, que é uma coisa fácil. Não, não é isso, tá? Mas ele existe e ele está por aí. Então, eu tenho a percepção de que muitas vezes vai muito do que você está apresentando e se isso realmente vale a pena, né? E aí, você, por exemplo, num hackathon, você tem, porra, premiações que podem chegar a centenas de milhares de dólares, né? Eu já vi hackathons com prêmios de mais de 100 mil dólares. E aí? Aqui no Brasil, inclusive. Então, aí vocês entraram num ponto que eu acho que é a grande falha. Porque, tipo assim, vocês citaram vários projetos argentinos fudidaço. Aqui a gente também tem projeto fudidaço, mas a gente não sabe. E, é, Concordo. e esse é o, não, mas a esse é o questão, ponto. Gus, a questão é eu concordo com você que tem muito projeto bom e que tem pouca visibilidade, mas eu acho que na Argentina também, esse também é só superfície, né? Se você ir mais para baixo, você vai ver outros projetos que não tão, a gente não conhece tanto, mas são bons também. A questão que eu acho que a diferença é o caldo lá é mais grosso, entendeu? Tem muito mais projeto de alta qualidade. E aí o caldo grosso, vamos dizer assim, a densidade acaba dando visibilidade para todo mundo. Acho que uma coisa que você falou, quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem junto, mesma ideia. O ecossistema lá é tão denso de builders, tem muito builder mesmo, proporcionalmente, que você acaba todo mundo acaba se ajudando muito, entendeu? Com certeza, um traz visibilidade para o outro, entendeu? Internacional, vamos dizer assim.
Exato, concordo também. Então, ou seja, o que Ó, tá faltando no nosso ecossistema é mais essa, como é que fala? Esse tá mais compactado, talvez seja a palavra. Seria talvez é isso? ter um Engross... ecossistema de verdade, entendeu? Engrossar o caldo do feijão. O Exato. Rod chegou com palavras sábias. Cheguei já na filosofia já. E aí, Bom James? dia, meu cara. GM. Vim acompanhar o finzinho aqui de intrometido. Prazerzaço. Sexta-feira. Aliás, ô Vitão, não esqueça, não sei se você comentou, mas faltam 6 pessoas pra gente chegar em 1.000 seguidores aqui no Twitter. E Ainda não comentei, ainda não. E tem É, surpresa, não tem, pô. Rod? A gente tá preparando alguma coisinha pra vocês aí pra comemorar pra semana que vem. Então, pô, 6 pessoas. Com certeza tem 6 pessoas aqui que não seguem o perfil do café. Só daí pra bater a partir daqui. Mas quem puder retweetar lá e etc., pô, falta muito pouco. Isso é um marco bem legal pra gente. Pois é, vai ter. Vou sortear um. O Gus foi a primeira pessoa a saber disso, depois foi o Rod. Eu vou sortear um travesseiro do Hackathon. O Derek sabe qual que é. Do Ethereum Argentina. Eu vou sortear um travesseirinho do Hackathon do Ethereum Argentina para quem tiver a gota dessa semana. Quer dizer que participou dessa semana e tal. Aí e bate com a ideia de Hackathon hoje e tal. Eu acho que fez bastante sentido. E, Derek, uma coisa aqui, pô, a gente tava falando de um papo bem interessante que é de builders, né, no Brasil. A minha missão pessoal é ajudar a construir. Claro, eu não vou conseguir fazer sozinho, ninguém consegue fazer isso sozinho. A questão é todo mundo se ajudar para fazer isso acontecer. Só uma coisa, um parênteses aqui enorme. O Etherscan, ele é da Malásia, né? Pouca gente sabe disso. Eu não sabia também. Quem falou isso foi o Rob. E eles ajudam muito o ecossistema lá. Então, quando tem o Ethereum Malásia, quando tem qualquer ativação, hackathon, coisa do gênero lá, eles sempre estão presentes, sempre estão patrocinando, sempre estão ajudando o pessoal lá, mentorando também. Então, é um exemplo de como um player que é gigante, né, que é o Etherscan, é usado quase todo mundo usa o Etherscan em algum momento da vida aí de Web3, e ajuda o ecossistema local a se fortalecer, né? Então, acho que a mesma coisa pode acontecer no nosso ecossistema aos poucos, né? Os projetos que se tornam relevantes internacionalmente, ajudar os outros a também terem esse mesmo tipo de visibilidade. Só dando esse exemplo aí. O Derek, na prática, como que tu não faz parte do mundo de hackathon ainda? Como que você começaria? Tu começaria online? Começaria com equipe, sem equipe? Como que você começaria a botar o pezinho nesse jogo aí? Boa pergunta. Cara, eu gosto do Hackathon Online porque ele te dá a oportunidade de você ter um contato já de cara com muitas outras culturas. Por quê? Porque o Hackathon Online ele é muitas vezes a nível mundial. Só que, para quem nunca participou do Hackathon, isso pode ser até um fator de insegurança, né? Porque você já vai... O que eu acho bobagem, tipo, não tem essa. É o mesmo nível internacional, nacional, global. Você vai apresentar da mesma forma, você vai ter convivência com pessoas da mesma forma. Mas para quem quer começar a botar o pé na água, o hackathon local ele é muito interessante. Por quê? Porque você tem ali uma oportunidade de trocar uma ideia mais próxima com as pessoas, não só da sua equipe, mas todo mundo que está participando do hackathon. Você muitas vezes tem a oportunidade de participar de um workshop, de um bootcamp ali na hora, né? E, pô, ficou com alguma dúvida, você vai e já pergunta para a pessoa que apresentou aquele bootcamp, e aí você tira aquela dúvida, você já testa na prática, né? Que o hackathon online ele é um pouco menos dinâmico nesse sentido, né? Não tem um melhor do que o outro, isso vai muito mesmo de cada pessoa, cada participante é diferente, mas o mais legal é você ficar ligado sobre os hackathons que vão rolar, né? A gente na Taikai tem um calendário com os hackathons, então isso só já é uma baita ajuda, que é você chegar, porra,
tem esse hackathon aqui, ele é presencial, posso me planejar para ir. Ou tem esse hackathon aqui que é online, pô, não tô com grana para ir pro hackathon presencial, vamos pro online, né? Então, você saber aonde procurar hackathons já é metade do caminho. E aí você vai, acessa a plataforma, vê os hackathons que estão ali, qual que está permitindo a inscrição, vê qual que você se enquadra para participar. Se é um hackathon presencial, vê se é perto de você, se você tem condição para ir. Se é um hackathon online, vê qual é a língua que vai rolar esse hackathon. Muitas vezes é o inglês, mas às vezes pode ser em espanhol também. Então a primeira coisa é se informar, buscar informação, trocar ideia, participar de um Discord onde tenham outros participantes de hackathon, né? Procurar saber quem já do teu círculo já participou de um hackathon, trocar experiência, saber como funciona, como é que foi e pegar as dicas com a galera que já foi, né? A galera que ganhou, a galera que não ganhou. E daí é só voar. Cara, é isso aí, então. Então fiquem ligados aí na plataforma da Taikai, tem o calendário aí de hackathons. Eu mesmo agora comecei a acompanhar mais o calendário de hackathon, por causa do Ethereum Lisboa, o pessoal tá falando da DevConnect também. O ruim da DevConnect é que é em Istambul, né, meu? Aí O é um ruim pouco ou o bom, longe. né? É o bom, Não, o bom, o bom. É uma boa viagem, né? Dá pra casar as coisas. ó, Ô, vai ter Vitão, desculpa cortar, vai só ter que eu preciso ir aqui, guys, dar um tchau pra vocês, que eu tenho reunião agora. E avisar pra galera, eu mesmo, pra mim, né, que eu não vi hoje, mas depois vai estar lá no Spotify e YouTube esse episódio. Depois eu vou até ouvir, porque eu cheguei agora no finzinho só. Quem quiser acompanhar depois vai estar lá. Skis, bom fim de Valeu, semana. Rod. Segunda tamo aí, então. Valeu, Rod. Valeu, Derek. Depois eu Estou, meu ouço lá querido. o papo também de vocês. Abraço. Falou. Falou, Rod. Ô, Derek, o Vitor é o grande reclamão. Sempre, Ele minha só não, função é essa, Gus. Tá ele doido. só não vai reclamar quando o evento for em Maringá. Mas qualquer outro. Reclamo também, ué. Você reclama também? Vai ter um evento em Honduras. Pô, mano, em Honduras. Agora vai ter em Não, Istambul. Pô, calma aí. mano, Pô, calma aí. Istambul, mano. Ô, na moral, São Pedro Sula é uma das cidades mais perigosas que tem na América Latina. Pra chegar lá, mano, tu tem que ir pra Cidade do México ou pro Panamá antes. Você não consegue ir direto. Tem Vitor, você voo veio que pro eu Rio de vi. Janeiro, cara. Tem voo, não, peraí. Tem voo que você leva mais de um Excelente dia pra argumento. chegar lá, cara. Mais de um dia entre escala e coisa. Nem pro Japão demora tanto assim, mano. Tá doido? Eu acho bem difícil. E Istambul? Não, Istambul é mais de boa. O Istambul eu vou casar com o meu implante de cabelo. Vou deixar na mesma data ali. Quem pegou referência da Turquia, sabe? Mas falando mais pro pessoal aqui, né? Tá rolando um hackathon agora, se não me engano, é Digify, né? Acho que acabou as inscrições, mas enfim. De vez em quando tá rolando uns no Brasil também. Quem tiver vontade de. Acho que hackathon te dá muitas coisas, tá? Te dá visibilidade. Se você ganhar, te dá mais ainda, mas mesmo se não ganhar, as pessoas do seu time vão te conhecer melhor, coisa do gênero. Já é legal pra caramba. No hackathon da Argentina, eu tava feliz só de estar no time que eu tava muito feliz mesmo de estar no time que eu tava. E assim, acho que ele te dá várias coisas, habilidades de saber trabalhar em equipe, saber desenvolver uma coisa rápida, aprender a não ser teimoso, porque você tá perdendo tempo cada vez que você teima com a cor do botão. Então, acho que é tudo de bom mesmo, você participar, ficar atento aí nos próximos que vão acontecer. E se for internacional, acho que te dá mais abrangência, obviamente, mas mesmo os nacionais, acho que são já bem legais já. Mas é isso, eu vou agradecer o Derek, se ele quiser comentar mais alguma coisa, fique à vontade, como que te segue, como que acompanha o trabalho que você está fazendo. Fique à vontade, Derek. Boa. Queria agradecer de novo pelo convite. Poxa, falar sobre hackathon é uma parada que eu me amarro, eu gosto muito.
Hackathon é um evento, é uma oportunidade, é uma maratona para todo mundo, não é só para desenvolvedor. Se você tiver noções de design, pô, vai ser muito bem-vindo. Se você tem noções de marketing, produto, usabilidade, tudo. Realmente é uma oportunidade para você juntar uma equipe maneira com muita gente de várias áreas e construir uma parada muito legal. Quem quiser me seguir, me segue aqui no Twitter, @dknina, ou no Instagram, @derek com CK no final. E eu posto bastante sobre os hackathons que eu participo, eu posto bastante sobre os hackathons que eu ajudo a desenvolver. Na plataforma da Taikai vocês conseguem saber os hackathons que estão rolando e os que ainda vão rolar. Então, sejam presenciais ou online, taikai.network. Pode seguir também no Twitter, @taikai.network. E é isso aí. Obrigado novamente, um bom dia para vocês e tamo junto. Valeu, Derek. Gus, quer mandar alguma coisa aí? Não clique em links. Aprendi com o Joey Ponzi. Não, clique. Boa! Agora, falando sério, galera, só tomem cuidado aí que os ladrões estão profissionais, viu? Pois Essa semana um amigo nosso aí caiu num hack. Eu quase caí também. Foi por pouquíssimo que minha carteira não foi drenada. Eu pensei em E, você cara, quando eu vi o do Diego. Eu falei assim, o Gus ferrou também. então eu só não fui porque eu tava com Pocket Universe. E aí, instalado, aí falou, ó, vai drenar, tá pedindo permissão para drenar todo o seu USDC. Aí eu Sério falei, mesmo? opa, foi. Caramba. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. Aí eu fui investigar mais a fundo. Mas, velho, os caras, foi perfeito, velho. Foi perfeito no hack, velho. Tipo, eu levei uma hora para analisar, para entender que era hack mesmo, porque eu fiquei investigando. Nossa, mas tá direcionando para a página oficial, tava direcionando para tudo. Aí eu saí, fui na página oficial. Cara, eu acho que E aí, eles já tinham acesso, acho que explicar um pouco o hack, né? O Gitcoin, ele foi hackeado, né? O Twitter, né, do Gitcoin. E aí eles falaram, a temporada de doações do Gitcoin foi extended, né? Foi estendida. E aí com um linkzão ali brabo pra tu continuar doando ali. E aí tinha sido hackeado, né? O link, na verdade, não era era um link malicioso. Mas acho que eles já tinham acesso ao Gitcoin, eu acho, de alguma forma, e aí só esperaram esse momento, porque o timing foi muito perfeito, né? Porque foi logo depois foi. E o meu foi, tipo assim, eles também hackearam a página, foi do Rei Mint até. Eles hackearam a página do Twitter lá do Rei Mint. Nossa. E eles colocaram lá, vai ter um airdrop. E ele direcionava pra página igual do Remint, velho. Mano, até eu olhei, tava HTTPS, né? Que a gente fala, verifica se a página tava tudo certinho. Mano, eu batia lá, falei, cara, tá igual, velho. E aí eu falei, pô, isso aqui é hack. Depois de acho que umas 4 horas, aí os caras recuperaram a conta e falou, ó, galera, a gente não tá lançando nenhuma promoção, tal. Então, tomem cuidado aí que tá cheio de ladrões aí. Pois é. Não clique em links, só o Joey Ponzi é garantido. Perfeito. Joey Ponzi da Ponzi Investimentos. É isso aí. Quanto que é? 10% ao mês? Tá pouco ainda. 600%. Só com o Joey Ponzi. É só trazer mais 2 pessoas, cara. Não tem trampo nenhum. Porra, aí é pirâmide, né? Não. Não é pirâmide, não. Trigonometria, trigonômetro. Mas é isso aí, pessoal. Um abraço para todos vocês. Vejo vocês na segunda. E obrigado, Derek, mais uma vez, por ter participado desse café. Valeu. Valeu, pessoal. Abração. E a palavra de hoje, esqueci. A palavra de hoje é construindo.
Construindo para completar a frase ali da semana. Construindo. Não esqueci. Abraço para vocês. Valeu.